parte da química que menos vocês têm que decorar qualquer coisa, e mais vocês têm que entender do que nós estamos falando. A termodinâmica química é uma área da química em que a gente vai avaliar todos os processos químicos do ponto de vista energético. Então é uma área em que a gente não está interessado necessariamente em como uma ligação vai ser formada, mas sim o quanto de energia está envolvido no processo de formação de uma nova ligação. Então não é o processo que é o foco, é a energia do processo é o que está em análise. Então tudo que vocês forem ver dentro da termodinâmica vai estar relacionado a um conteúdo energético. Então nada mais normal do que a gente procurar avaliar os processos químicos baseados no quê? No que a gente define como energia interna. Uma energia interna de um processo é a energia que qualquer procedimento, qualquer composto, qualquer conjunto de reagentes tem para realizar a tarefa de formar esses produtos. Então, quando a gente avalia uma resultante final energética de um processo, o que a gente está avaliando do ponto de vista da transferência de calor, de energia. Calor é o que mesmo? Energia em trânsito. Só existe troca de calor entre corpos que têm o quê? Diferença de temperatura. Então, do ponto de vista de transferência de energia, quando a gente fala de calor, a gente vai dizer, olha, a energia interna de um processo, que é o quanto a energia dos meus reagentes tem de energia para gerar, para produzir os meus produtos, do ponto de vista de calor, se refere a um conteúdo de energia quando existe troca de calor. Pessoal, por que nós estamos falando disso? Porque existem processos que ocorrem sem troca de calor, mas essa troca de calor é entre quem e quem? É entre o sistema, que é o nosso objeto de análise, e a vizinhança. A energia do mundo, a energia do universo pode ser alterada? Pode? Existe aumento da energia do universo? Sim ou não? O universo está em expansão, mas a energia dele... A gente pode criar energia? A gente não pode criar energia. O universo está em expansão, ok. Mas a energia pode ser alterada? Não. A gente aceita que a energia pode ser transferida de uma forma para outra, mas alterada, criada, não. Então, uma transformação química nada mais é do que você modificar uma estrutura química em uma outra estrutura química do ponto de vista energético, prestando atenção se o processo envolve absorção ou liberação de energia. Professor, mas a energia interna de um processo, do ponto de vista do que vocês conhecem como primeira lei da termodinâmica, só pode ser alterada de duas formas: ou com troca de calor, ou pela realização de trabalho. Professor, calor a gente vai representar por esse P. Trabalho a gente vai representar por esse W. Então a primeira lei da termodinâmica vai ser a união de dois processos, no qual isso acontece e isso acontece. Nesse primeiro caso aqui nós estamos dizendo, uma transformação química pode ocorrer apenas sem a realização de trabalho. Então toda mudança na minha energia interna só diz respeito à troca de calor, já que o trabalho é inexistente. Quando o trabalho é inexistente? Quando você não varia o volume do seu sistema. Então peraí, todo trabalho, toda mudança que ocorrer
dentro de, por exemplo, uma caixa, em que eu não permita variação de volume, se eu tenho paredes que não podem ser dilatadas, se eu tenho uma caixa de chumbo, vai ter alteração de volume? Se uma reação química ocorre ali dentro, tem mudança no volume? O volume não é definido pela caixa? Se não tem mudança no volume, trabalho é igual a zero. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Se a primeira lei me diz que a variação de energia interna é troca de calor mais realização de trabalho, e se eu não tenho trabalho, isso aqui tende a zero. Se isso tende a zero, basta avaliar o processo, as trocas de calor que o processo tem, que eu vou ter a variação da energia interna. Agora, de modo semelhante, se agora o meu processo acontece sem realização de troca de calor, certo? Se eu não permito troca de calor, significa dizer, se eu tivesse uma garrafa de café, uma garrafa térmica, perfeita, se eu colocasse o café, acabei de fazer o café, supostamente usando uma temperatura da água acima do que deveria, ferveu, 100 graus Celsius. Se eu coloco essa água ali, se é uma garrafa térmica perfeita, ela vai perder a temperatura? Não. Iria permanecer eternamente a 100 graus, porque não teria troca de calor. Então não tem como trocar calor, a temperatura vai se manter. Em processos que a gente admite em que não haja troca de calor, a gente vai aceitar o fato de que a energia interna só pode variar, por isso esse delta, com o trabalho. Aqui, percebam que tanto o trabalho quanto o calor estão positivos, mas a gente vai aprender, a gente vai perceber que a notação muda. Um calor que é liberado, o sinal de calor tem que ser negativo. Por que disso? Pessoas, esse U que representa a energia interna não é o quanto um sistema, não é o quanto um conjunto de reagentes tem de energia para realizar uma determinada reação química. Não é disso que nós estamos falando? Se esse meu sistema libera energia, o calor envolvido no processo não é liberado e, portanto, a energia interna não tem que diminuir. Não é disso que nós estamos falando? Então, aquele conteúdo desse calor para uma energia que é liberada tem que assumir um sinal negativo. Está claro isso para vocês? Então, toda vez que a energia interna muda com liberação de energia, o conteúdo de energia interna diminui. Concorda? Então, o meu sistema perde energia. O sistema não diminuiu a sua energia mediante liberação de energia na forma de calor? Então, o sinal tem que ser negativo. Isso significa que a energia interna é diminuída toda vez que você libera energia na forma de calor. Está claro isso? Agora vamos pensar o contrário. Existe uma reação química que a gente faz no laboratório de conversão de sulfato de cobre pentahidratado em sulfato de cobre anídrico. Você remove as moléculas de água mediante forte aquecimento. Ué, eu não estou mudando o meu composto. Ele sai de sulfato de cobre para sulfato de cobre. Só que antes ele era pentahidratado e ele passa a ser anídrico, não tem mais água. Ele sai de um composto azulzinho para um composto cinza, próximo de branco, cinza claro, bem branco. Ué, mas então essa absorção de energia não é apenas da chama do Big de Bunsen, é uma energia que literalmente vai
é absorvida pelas ligações químicas. A prova disso é que você para o aquecimento, o seu composto cai para a temperatura ambiente, o seu composto permanece acinzentado, branco, permanece em alta energia. E se você pegar esse potinho em alta energia, cinza, e gotejar algumas gotinhas, ele volta a formar o composto azul, e o processo endotérmico não formou o composto anhídrico. O processo de retorno não deveria liberar energia, já que tem que ser a reação inversa, exotérmica. O que acontece com a sua mão se você ficar segurando o potinho e gotejar água? Vai esquentar muito. Vocês fizeram essa reação já? Chama uma coisa, esse não, aí é outro. já mexeu com o bico de Banser, mas foi pra... Não é chama. Você não está colocando na chama. Você não está pegando o sal e colocando na chama. Você está pegando o composto, macerando, pegando esse composto no equipamento para aquecer, que chama cadinho, levando para aquecer em cima de uma tela de amianto, com uma chama por baixo. Então está direto na chama. Você não vai ter luminosidade, você não tem transição eletrônica. Tá? Não fizeram esse experimento? É um experimento bem fácil, bem tranquilo de fazer. E você percebe essa liberação de energia. Agora, se você está liberando muita energia, a primeira parte daquilo que a gente chama de vizinhança é quem? É o próprio cadinho. O que está em contato com o cadinho é o quê? A sua mão. Você vai perceber um aumento da energia muito grande através da execução desse experimento. Então você percebe que não é uma energia que de fato veio pura e simplesmente do bico de Bunsen. Porque se fosse assim, quando você parasse o aquecimento, nada mais iria acontecer. No entanto, seu composto voltou à temperatura ambiente, você consegue segurar na palma da mão, não tem aquecimento nenhum. Quando você tem uma gota de água, que também está à temperatura ambiente, e encosta, libera muita energia, a ponto de você não conseguir segurar na palma da mão, porque o cadinho esquenta muito. Professor, então reações químicas de fato liberam muita energia, podem liberar muita energia. Qual que é a grande diferença entre uma reação química e uma reação nuclear? Por que um processo nuclear não é um processo químico? Professor, reações químicas ocorrem mudanças na eletrosfera, nos últimos orbitais da camada de valência, raríssimas exceções na camada anterior à camada de valência também. Reações nucleares, o próprio nome já diz, é uma mudança no núcleo, e o conteúdo energético não é assim uma vez, 2, 3, 5 vezes mais, são milhares de vezes mais. Reações nucleares liberam energia para movimentar uma cidade. Reações químicas liberam um conteúdo, por mais energia que possam liberar, pode causar uma explosão momentânea num lugar, uma dinamite da vida. Mas uma dinamite não tem liberação de energia suficiente para ficar movendo coisas por meses, igual reações nucleares acontecem. Tá? Então é outro nível de liberação de energia. Com isso aqui nós estamos falando de ligações de processos químicos. Nós não estamos falando de processos nucleares. Certo? Então, toda vez que eu tiver um conteúdo de calor positivo,
processo que eu estou falando? Se o calor é positivo, a energia vem da vizinhança para dentro do sistema, ou será que vai do sistema para a vizinhança? Ué, se a energia vem da vizinhança para dentro do sistema, obrigatoriamente a minha energia interna vai aumentar, não vai? Se o meu conteúdo de calor é positivo, isso aqui faz com que esse número aumente, né? Se esse número aumenta, a capacidade que o meu processo químico, os meus reagentes têm de executar uma reação química é maior, não é maior? Não é, Vitória? Eu juro que ela não vai morrer. Não tenho certeza. Bombonzinho? Morando com a cara gostosa. Uma massagem. Massagem. Também não? Sem jeito, tá caso perdido aí. Dá uma olhada aqui, ó. Olha para essa parte do trabalho. O que é trabalho, pessoal? Qual que é o significado de trabalho? Alguém faz ideia? Conceitualmente falando, o trabalho é uma força oposta. Você obrigatoriamente faz, que é contrária ao desenvolvimento. Para você pegar essa cadeira e querer movimentar, o que tem na cadeira? Se você empurrar sem aumentar a força aqui, vai mover a cadeira? Que força que mantém a cadeira? Eu estou fazendo força aqui. Que força que mantém a cadeira parada? Tem algum atrito ali, não tem? Tem. Então não deixa de ter uma força contrária ao movimento que eu quero fazer. O atrito é um deles. Então, a junção de alguns fatores como o atrito gera uma força oposta ao movimento que eu quero fazer. Portanto, gera trabalho. Então, trabalho é uma força contra. É uma força que está atuando contra algo que você quer fazer. Então, alguns processos, você vai dizer que você tem um trabalho positivo. Como funciona um trabalho positivo? Um trabalho positivo é um trabalho de compressão. Se eu pegar um êmbolo e aplicar uma força para baixo nesse êmbolo, para que ele venha parar aqui, eu não estou diminuindo esse volume aqui. Mas inicialmente não tinha ar aí dentro. Ué, eu não estou comprimindo esse ar? Esse ar eu vou conseguir comprimir infinitamente. Se a gente pegar uma simples seringa, soltar, não colocar nada na ponta, puxar até o finalzinho, até o final dela, tampar com o dedo e vir aqui, ó, pressionando, pressionando, pressionando. Você está comprimindo, não está? Você vai conseguir fazer isso até chegar ao final? Esquece. Aquele volume vai cada vez mais reduzindo, não vai? A pressão interna vai ficando cada vez maior, não vai? Cada vez que a pressão interna vai ficando maior, essa pressão interna também passa a exercer uma força contra
o movimento do êmbolo. Ah, professor, então eu posso dizer que o êmbolo vai diminuindo o volume, o êmbolo vai avançar, diminuindo o volume, até o momento em que igualar a força que eu estiver aplicando externa com a pressão interna. Quando isso acontecer, eu não consigo mais empurrar o êmbolo. Enquanto a força externa estiver maior do que a pressão interna, eu continuo empurrando o êmbolo. Se a pressão interna estiver maior do que a força aplicada, o êmbolo se afasta. Ué, mas cada vez que eu empurro o êmbolo para dentro, a tendência não é, se eu tirar a mão, o êmbolo ser jogado para fora? Então, é razoável eu pensar que cada vez que eu estiver comprimindo, eu não estou aumentando a energia interna, e portanto a energia interna aumentando, não fica cada vez com maior energia para realizar uma força oposta. Então, toda vez que eu tiver um trabalho com pressão do meu sistema, o conteúdo de energia do trabalho é positivo. Toda vez que eu tiver um trabalho de expansão, o que é a expansão? São as reações químicas que ocorrem dentro do meu sistema, dentro da câmara, que por algum processo químico aumentam drasticamente o volume rapidamente. Você tem 1 mol de um reagente com 1 mol de outro reagente, portanto você tem 2 mol lá dentro, mas aquilo reage de uma maneira que gera 4 mol de produtos diferentes dos reagentes. Você não dobrou a quantidade de gás, você não saiu de 2 para 4, você não está dobrando a pressão, já que você inicialmente não aumentou o volume, mas dobrou a quantidade de matéria lá dentro. Você não aumentou a pressão lá dentro. Então a tendência não é do êmbolo se afastar. Quando o êmbolo se afasta, e portanto ele se expande, ele não empurra o êmbolo. Quando isso acontece, a energia interna é reduzida. Por que é reduzida? Porque o sistema vai empurrar o êmbolo até o momento em que ele vai ter a sua energia interna igualada com a pressão externa. Porque o êmbolo não tem uma pressão externa sobre ele, então a pressão interna, no momento em que ela se igualar com a pressão externa, o seu êmbolo vai parar de se mover. Entenderam? Difícil de entender isso aí. Difícil de entender que a primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia interna só pode acontecer se eu tiver variação de calor e variação de trabalho. Eu estou dizendo que a energia do universo se conserva. A energia do universo não pode ser alterada. De uma forma ou de outra, o meu sistema ou realiza o trabalho ou troca calor, para que não tenha uma mudança da energia interna. Mas me diz uma coisa, Carol: se o meu sistema não realizar trabalho, se o meu sistema não trocar calor, quanto vai ser a variação da energia interna? Zero. Todas as reações químicas têm que ter mudança na energia interna, se não for, tem troca de calor. Se não realiza trabalho, não tem mudança na energia interna. Simples assim. Qual que é a grande vantagem da gente trabalhar com processos igual? Quantas reações vocês fizeram, reações químicas? Vocês fizeram um sistema pressurizado.
pegar um exemplo para vocês.
você está calculando trabalho de qualquer coisa, a questão diz para você que não há variação de volume, não é o caso dessa. Mas se não tivesse variação de volume, automaticamente, independente do trabalho ser de compressão ou expansão, quanto daria trabalho? Ué, se não tem variação de volume, esse termo aqui não vai para zero? Qualquer coisa multiplicada por zero não vai dar zero? Isso significa dizer que esse tipo de transformação química não alterou a sua energia interna baseada na mudança do trabalho. Então, para esse tipo de transformação química, vamos resolver a mudança da energia interna dependendo apenas da troca de calor. Professor, mas físico-química vão ter questões daquele tipo ali. Eu ficava muito revoltado que às vezes eu tinha um professor, José Roberto dos Santos Politi, cara sensacional, um dos poucos que eu tenho saudade até hoje. O Politi às vezes colocava um texto numa prova, tipo 5 parágrafos de texto, folha inteira de texto, falando de um motor, o que acontecia, que era movido a combustível, não sei o que, contando uma história danada. No final das contas, resultado zero. Por que zero? Porque não tem variação de volume. Quanto que muda a energia interna? Zero. Por quê? Porque o sistema também era feito sem troca de calor. Quando algo não troca calor, como é que chama esse tipo de sistema? Sistemas que não trocam calor são chamados de o senhor está certo disso? Não troca calor, é isolar? Isolar. Ah, tá. Eu aprendi ali uma tradução meio de modo Isobárico. Isobárico. O cara começou a mexer com pressão, medidores de pressão. São sistemas isobáricos, são sistemas que não mudam a pressão. A maioria das reações são isobáricas. Reações que ocorrem meio abertas. A pressão dividida. Terminou? Vitória. Terminou? Deu quanto? 4 o quê? Aí eu esqueci a vontade Tudo de batata? Tudo de batata? Você está trabalhando com qual unidade? Olha lá. A pressão está em quê? Já tem? Volume está em quê? Até muito. Acabou a história. Difícil? Tem alguma dificuldade de entender a primeira letra da termodinâmica? Qual que é o seu dúvida? O feio, o significado do feio. Segunda linha, né? Não, isso. A pressão é a força externa
sobre a área de qualquer coisa. Portanto, a força externa aplicada é a pressão externa vezes a área dessa coisa. Aí quando a gente para avaliar, bom, mas a área de algo, quando eu estou falando de uma mudança na área, não é uma mudança no volume, então a gente tem que acabar. Então essa variação do volume é a componente que vai te dar, o que vai implicar se é um trabalho de compressão ou se é um trabalho de expansão. Quando você fala de um trabalho de compressão, coloca a mão nele. Se eu começar a aumentar a pressão, tem alguma dúvida que a sua mão vai começar a ver? Vai doer, não vai? Por que vai doer? Qual é o significado da dor? Não é uma transferência de energia de uma pequena área, de uma força de uma pequena área. Eu um dedo é uma área pequena. Se eu aplico a mesma força com a mão assim, qual a chance dela sentir o mesmo nível de dor? Se eu coloco a mesma força com um único dedo, uma área muito menor, a força aplicada é muito maior. Ué, então peraí. O que eu estou sentindo como dor é a transferência de energia. Então um trabalho que está comprimindo de fora para dentro, está transferindo energia para você, não está? Está aumentando a dor do seu corpo, está transferindo energia. Agora, se você faz o contrário, se você aplica energia na minha mão, não é o oposto, quem não vai sentir não sou eu, mas você vai perder energia, não vai? Então, o trabalho, quando é de compressão, você perde, o sistema vai perder energia. Ué, mas se a energia vem de fora para dentro, o meu sistema está ganhando energia. Então, quando a gente olha para dentro disso aqui, se o trabalho vem através de uma compressão, isso ganha energia. Se o trabalho é de expansão, isso realiza energia para poder expandir o êmbolo e, portanto, isso vai ter sinal negativo. Entendeu? Está claro isso, todo mundo? Um ônibus para você. Copie isso aqui certo, viu? Que o trabalho é zero. Se o volume é constante, é simples, rápido e direto, pessoas. Não interessa se nós estamos falando de expansão ou compressão. Se não há variação de volume, o termo volume não vai para zero, então o termo trabalho vai para zero. Então, peraí, se toda parte de trabalho vai para zero, eu vou avaliar a variação da energia interna apenas com o conteúdo dele. Qual é a resposta da letra A? Ué, minha equipe já acabou. Não existe conta, é interpretação de texto. Tem um tipo de lógica que você fazia. Para você fazer termodinâmica química no curso de química, você faz cálculo 2. Álgebra linear. Para chegar em físico-química. Aí o cara, durante o curso de termodinâmica química, para químicos, amigo, espancamento de EDO, de cálculo, limites do infinito, derivados do infinito. Você chega numa questão de
letra B. Vai ler pra gente. Sistema expande até 28,95 litros contra uma pressão oposta de uma TI. O sistema inicial tinha que volume? Se ele está expandindo até 28, quase 29, está aumentando o volume, tá? Se tem variação no volume, obrigatoriamente tem o quê? Se é um trabalho de expansão, de cara, a energia interna vai aumentar ou vai diminuir? Se as minhas reações químicas estão tendo que gastar energia para empurrar um êmbolo, a minha energia interna tem que aumentar ou tem que diminuir? Do ponto de vista do trabalho, tem que diminuir. Então, o conteúdo de trabalho tem que ser obrigatoriamente em uma expansão negativa, porque isso vai contribuir para diminuir a energia interna. É um fato, é raciocínio lógico. As minhas reações vão precisar diminuir a sua energia para pegar essa energia e empurrar esse êmbolo. Então, minha energia interna vai diminuir ao final do processo, depois que o êmbolo for movido, do ponto de vista do trabalho. Mas a variação da energia interna está correlacionada num processo apenas com o conteúdo de trabalho? Não. Professor, o trabalho no caso é de expansão. Então esse sinal vai ser negativo, porque é um trabalho de expansão. Então esse conteúdo aqui vai ter um sinal negativo. Mas esse sinal aqui é positivo ou negativo? Não absorve 1000 kJ? E aí? Professor, então eu tenho ali um calor que contribui favoravelmente para o aumento, e eu tenho um trabalho que contribui para a redução da energia interna. O meu valor final de ΔU vai ser o resultado final disso aí. Maquininha, calculadora. E quanto que é o valor de calor? Mais 1000, que é o mesmo sistema. De quanto que é o valor de menos pressão, variação do volume? Simples. 28,95 é o final, né? 25 é o inicial, né? Delta V não é final menos inicial? A vida inteira, não mudou. Calcula. 3,95. Ué. 3,95, pressão. Pressão incremento. Então é 1 vezes 3,95 com um sinal negativo. Deu quanto? Deu quanto, Paulo? Menos 3,95. Não é? Se eu não estou enganado, eu não sei se tem um erro de digitação nesse livro, porque ele escreveu assim, não? Ele escreveu assim: 1,000 kJ. Eu acredito que ele quis dizer 1 kJ. Ou então, deveria ser um ponto, de fato são 1000 kJ. O que importa aqui é o entendimento de você. O erro de digitação do livro não vai mudar nada. Se na prova eu colocasse 1000, teria que dar uma resposta 900 e lá positivo. Porque de 1000 menos 3 é alguma coisa que dá negativo. Se eu colocar na prova uma coisa desse tipo e for 1, obviamente 1 positivo menos quase 4 vai dar um valor negativo, então a variação da energia interna diminuiu.
positivo, ao final do processo, eu posso dizer o que disso aqui? Se o valor final dá positivo, o que eu posso dizer da energia interna do meu processo? Aumentou? Então, ao final do processo, o meu sistema tem ainda mais energia para executar ações. Porque, de alguma forma, o meu sistema, após essa transformação, ganhou energia interna. Ele ganhou energia interna na forma de calor, principalmente, porque o conteúdo de trabalho que ele realizou diminuiu a energia interna dele. Mas como ele teve uma maior realização de trabalho, não é verdade? Diz uma coisa. Alguém tem dúvida que se eu soltar qualquer coisa a uma certa altura, essa coisa vai cair? Por que essa coisa não corre para a mão? Tá. E se eu conseguisse aplicar uma força exatamente inversa, oposta, na mesma grandeza, não deveria voltar? Se ao cair a energia, alguém duvida que está perdendo a energia? A caneta? É como se fosse energia interna. Disso nós estamos falando. Só que o meu processo inverso não retorna para a minha mão por qual motivo? Primeiro ponto, toda reação é reversível? Todo processo é reversível? Nesse caso, nós temos transformações que ocorrem em energia que não são possíveis de serem revertidas. Professor, em teoria, se nós pudéssemos de alguma maneira canalizar toda a energia dissipada na forma de atrito, calor, impacto, onda sonora, etc., essa caneta voltaria para a mão. Tem como fazer isso? Não. Mas a energia perdida, quando a gente diz que perdeu, na realidade, ela foi conservada na energia do universo de alguma forma, não foi? Porque essa energia foi transformada em outra forma de energia. Então pensem sempre nesse sentido. Professor, nem todas as reações são reversíveis. Portanto, tem processos que sim, tem processos que o processo inverso apresenta uma barreira energética intransponível. Não vai acontecer. Agora, a energia que foi dissipada sempre vai ser, de alguma forma, aproveitada em outros processos. Então, a energia nunca é destruída. Ela é transformada em nova forma de energia. Beleza? Dificuldades em alguma parte do que eu falei até aqui? Dúvida? Que dia que é hoje? Sim, é assim. Que dia que é a prova? Famoso da semana. Logo, vocês vão fazer esse final de semana? Aqui tem uma pressão oposta, essa mesma pressão, um ATM. Aqui você tem uma pressão reduzida pela metade. Então, nesse caso aqui, uma pressão oposta está metade, nem quase a metade. Se tivesse 0,5, seria a metade do inicial. Então, você tem uma expansão muito mais fácil do seu êmbolo.
facilitada. Aqui você tem mudança no êmbolo? Não. Se o êmbolo está uma TN, se não tem mudança no êmbolo, não varia o volume também. Aqui varia. Aqui você tem trabalho e acabou. Dúvidas?